Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos trabalhar então com a atividade 1 de vibrações mecânicas e acústicas, que diz o seguinte: a vibração livre refere-se ao movimento oscilatório de um sistema sem a influência de forças externas após ser perturbado a partir de sua posição de equilíbrio. Este fenômeno é caracterizado pela repetição regular do movimento de ida e volta em torno da posição de equilíbrio, seguindo as leis do movimento harmônico simples MHS. A figura mostra um bloco rígido de peso P igual a 830 newtons, com as molas K1 e K2, com rigidez de K1 igual a 2.700 Newton por metro e K2 3.200 Newton por metro. Caso esse sistema seja colocado para vibrar livremente, qual será a frequência de vibração em rádio por segundo? Informe sua resposta com duas casas após a vírgula e mostre todas as etapas de cálculo, considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Ok, então ele trouxe aqui essa figurinha, a gente vai analisar, para verificar qual que é a frequência de vibração em rádio por segundo. 2. Considere o sistema livre não amortecido mostrado na figura a seguir. E ele pede aqui: A. Encontre a equação do movimento deste sistema mostrando quais etapas você seguiu para chegar até a resposta final. Simplifique a equação colocando termos em evidência quando possível. Caso seja necessário, utilize o diagrama de corpo livre para elucidar a resposta. E B. Calcule a frequência natural em Hz, Hz, e informe a resposta com duas casas após a vírgula. Dados: a massa é 17 kg, K1 é igual a 200 Nm por metro, K2 é 250 Nm por metro. Então, pessoal, ele forneceu aqui as resistências, né? K1 e K2, as forças resistivas. E é o seguinte, ele pediu ali, caso necessário, desenhar o diagrama de corpo livre. O que é o diagrama de corpo livre? Vamos supor aqui, eu vou pegar aquele exemplo da física bem comum. Eu tenho aqui uma rampa, tá? E tem um bloquinho nessa rampa aqui em cima, tá? E basicamente, esse diagrama de corpo livre é a gente desenhar aqui quais as forças que o bloquinho vai estar sujeito, né? Então aqui eu teria a força normal, seria reto aqui, tá? A força peso, e daí se eu tivesse um cabo aqui puxando eu teria a tração, e aqui eu tenho a força de atrito e tudo mais. Então a gente faz esse diagrama de esforço livre, diagrama de corpo livre. Mas por que é interessante a gente fazer isso, né? Basicamente, vamos analisar esse bloquinho aqui, ó, para simplificar. Por exemplo, se o carrinho de massa M fosse nessa direção aqui, ó, fosse para a direita, tá? Onde nós estamos olhando aqui. Se ele estivesse indo para a direita, o que aconteceria, pessoal? Nós temos uma mola aqui, a força seria contrária. Então a mola é como se ela estivesse reagindo de forma contrária. Então seria nessa direção. E a K1 também. K1 é como se ela estivesse puxando o bloquinho de volta, né? Então K2 com sua resistência de 250 Nm por metro e K1 puxando, resistindo a 200 Nm por metro, certo? Então é basicamente isso que a gente tem que fazer para então montar a equação do movimento com os devidos sinais, tá bom? Porque a equação do movimento ela depende do bloco de massa M, vezes a aceleração e das respectivas forças. São duas forças porque são duas bolas, certo? Então, basicamente isso, tá? Só desenhar as setinhas aqui e tá feito o diagrama de corpo livre e daí a gente consegue montar a equação e calcular a frequência no final. Na 1, então, pessoal, seguindo aqui, ele pede para a gente calcular aqui a frequência de vibração em rádios por segundo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar o nosso K equivalente, tá? Nossa
é a nossa rigidez equivalente aqui. Pessoal, ao contrário lá da elétrica, provavelmente vocês vão se recordar, né, que quando a gente tem aqui está como se fosse dois resistores, né, essas duas molas aqui, parece que são dois resistores, mas é o seguinte, se lá na elétrica, se tivesse em série, basicamente o K equivalente seria K1 mais K2, né? A gente encontraria o nosso K equivalente. Porém, é o contrário, tá? Quando está em série, nós vamos utilizar a fórmula do paralelo. Então, a gente só inverte aqui para encontrar o nosso K equivalente, que a gente pode encontrar utilizando essa equação aqui, ó. K1 vezes K2 sobre K1 mais K2, tá? Ou simplesmente K equivalente, a gente pode utilizar essa fórmula aqui também, ó. K equivalente é igual a 1 sobre K1 mais 1 sobre K2. Ok? A gente pode utilizar ou essa fórmula aqui ou essa fórmula aqui para calcular o nosso K equivalente. Beleza? Então, o primeiro passo aqui é calcular esse K equivalente. Vamos lá então. K equivalente vai ser igual a 1 sobre, vou colocar entre parênteses aqui, ó, 1 sobre o nosso K1 mais 1 sobre o nosso K2. Beleza. K equivalente, nossa rigidez equivalente é 1 sobre 2.700 mais 1 sobre 3.200. Tá? Fazendo essa continha, tem que dar 1 dividido por 3.200, 1 dividido por tudo, tem que dar 1.000. Rigidez equivalente tem que dar aproximadamente 1.464,41 Newton por metro.